Na cidade de Corinto, onde os templos eram cobertos de ouro e os pobres viviam acorrentados, um homem caminhou de volta depois de 20 anos. Usava túnica de linho fino, anéis de prata e o olhar de quem já viu o inferno e sobreviveu. Ninguém o reconheceu, nem deveriam. O nome que um dia teve fora apagado a ferro em brasa no peito, junto com a dignidade que lhe roubaram. Mas agora ele voltava com outro nome, outra fortuna e um propósito escrito em sangue. Chamava-se Teron, um antigo escravo da casa dos Lisandros, uma das famílias mais poderosas de Corinto. Dizem que fora vendido ainda jovem, acusado de profanar a honra da filha do Senhor. O que poucos sabiam é que ela, Calíope, a mulher de olhos de mar, o amava. E foi o próprio pai quem ordenou que Teron fosse açoitado até quase morrer e lançado ao mar acorrentado como oferenda aos deuses. Mas o mar não o levou. Levou apenas o homem que ele fora. Nas terras distantes da Fenícia, Teron sobreviveu. Aprendeu a negociar, a mentir, a comandar. Enriquecia enquanto alimentava, noite após noite, o mesmo juramento. Um dia voltaria, e cada gota de sangue que lhe tiraram seria devolvida. Agora, as colunas de mármore de Corinto o recebiam de joelhos. Os senhores que um dia o chicotearam corriam a servi-lo sem saber quem ele era. O escravo havia retornado, e em breve os crucificaria na mesma colina onde implorou por vida. Mas o destino, cruel como os deuses que riem dos homens, guardava algo que Teron não podia prever, porque há feridas que o ouro não cura e fantasmas que o poder não cala. Antes de ser chamado Teron, chamavam-no apenas de escravo. Nascera entre os muros poeirentos de Corinto, filho de uma serva estrangeira e de um soldado que nunca o reconheceu. Desde criança, aprendeu que o olhar baixo e o silêncio eram as únicas formas de sobreviver. A casa dos Lisandros era sua prisão e seu mundo. Um palácio de pedra fria, com pátios cheios de vinhas, estátuas dos deuses e o cheiro constante de azeite queimando em lamparinas. Teron cresceu servindo à mesa, lavando os pés de homens que o tratavam pior que um cão. Mas dentro dele havia algo que nem as correntes conseguiam apagar, um brilho de inteligência e uma força silenciosa. Observava tudo. O modo como os mercadores negociavam, como os soldados se moviam, como os ricos mentiam com elegância. Ele aprendia no silêncio. Foi nesse mesmo silêncio que conheceu Calíope, filha do senhor Lisandros. Ela não tinha medo de olhar um escravo nos olhos. Gostava de ouvir as histórias que Teron contava sobre o mar, sobre as estrelas, sobre os deuses que puniam os homens orgulhosos. Às vezes, deixava-lhe pão escondido entre as toalhas do templo. Outras vezes, apenas sussurrava o nome dele, como se o nome fosse uma prece. E foi assim que o inevitável aconteceu. Uma noite de verão, enquanto a cidade dormia, Calíope desceu ao pátio e o encontrou junto à fonte. Nenhum deles falou. O toque foi rápido, proibido, mas suficiente para mudar tudo. A partir daquele instante, Teron passou a viver dividido entre o medo e o êxtase, entre o amor e a certeza de que seria morto se descobrissem. E descobriram. O rumor começou com uma serva invejosa. Espalhou-se pelos corredores como fogo em palha seca. O senhor Lisandros, homem de rosto duro e coração de pedra, mandou chamar Teron diante de todos. Tu tocaste o que não te pertence, disse ele. Teron nada respondeu. A honra da minha casa foi manchada por um verme. Calíope tentou intervir, gritou, chorou, mas o pai a empurrou para dentro e ordenou aos guardas: açoitem-no até o sangue lavar sua culpa, depois que o mar leve o resto. O som dos chicotes ecoou pelo pátio. Teron não gritou. Cada golpe marcava sua pele, mas dentro dele crescia algo mais forte que a dor: o juramento. Enquanto o jogavam nas águas frias do golfo, acorrentado a uma pedra, ele olhou para o céu e murmurou: se os deuses me quiserem vivo, eu voltarei.
e nenhum homem que me humilhou verá o sol em paz. O mar o engoliu. Mas naquela noite, as ondas estavam estranhamente calmas, como se os deuses tivessem parado para ouvir. Quando a manhã chegou, o corpo de Teron não estava onde deveria. Apenas a corrente partida boiava na beira da praia. O mar não levou Teron. Levou apenas o medo. As correntes se partiram quando uma tempestade atingiu o barco dos pescadores fenícios que cruzavam aquelas águas. Encontraram-no quase morto, preso a um pedaço de madeira, o corpo coberto de feridas e o olhar fixo no vazio. Levaram-no para Tiro, uma cidade estrangeira cheia de vozes, perfumes e mercadores vindos de todo o mundo. Teron acordou em uma tenda simples, sob o cuidado de um velho fenício chamado Abiram, dono de um pequeno navio mercante. Abiram viu algo naquele escravo ferido, talvez um reflexo do próprio passado, e decidiu deixá-lo viver. O mar não devolve o que não tem propósito, dizia ele. Teron recuperou as forças lentamente. Aprendeu a falar a língua dos fenícios, a pesar mercadorias, a calcular lucros, a negociar. Em pouco tempo, era o homem de confiança de Abiram, acompanhando-o em viagens para o Egito, Chipre e até a distante Babilônia. Cada porto era uma lição, cada moeda, uma arma sendo forjada em silêncio. Mas mesmo nas noites de sucesso, o rosto de Calíope voltava. A lembrança de seus gritos quando o açoite caiu sobre ele. O olhar desesperado dela, que jamais o deixou. Era essa lembrança que o mantinha vivo e faminto. Não por amor, mas por justiça. Certa vez, em um banquete na casa de um rico mercador egípcio, Teron ouviu homens falarem sobre Corinto, sobre as novas rotas de comércio e sobre as riquezas da família Lisandros. Riram, mencionando o nome de Calíope, agora prometida em casamento a um senador ateniense. Foi nesse instante que algo mudou dentro dele. O passado que ele tentava enterrar acendeu-se como brasa. Naquela mesma noite, Abiram percebeu a inquietação do jovem e perguntou: "Que sombra te persegue, rapaz?" Teron respondeu sem hesitar: "Os homens que me mataram ainda respiram." O velho suspirou: "E o que farás quando os encontrares?" "Farei o que os deuses não fizeram." A partir desse dia, Teron não foi mais o mesmo. Começou a guardar parte do lucro das viagens, investindo em navios próprios, comprando escravos para libertá-los e fazê-los trabalhar por vontade. Em poucos anos, tornou-se um homem de poder. O nome Teron passou a circular nas rotas comerciais com respeito e medo, mas sua mente continuava em Corinto. Cada moeda acumulada era uma gota de sangue que ele preparava para devolver. Quando Abiram morreu, deixou-lhe todo o patrimônio. No testamento escreveu: "Use o ouro como quiser, mas não te deixes devorar por ele." Teron queimou a carta. Para ele, o ouro não era fim, era apenas a espada. Então, um dia, ao olhar o mar, ele viu as ondas voltarem para a direção de Corinto e entendeu o sinal. Era a hora. Preparou seus navios, carregados de seda, vinho e homens leais. O vento soprava do leste quando disse apenas: "Voltarei para onde fui enterrado, mas desta vez quem morrerá serão eles." E o mar, silencioso, pareceu aprovar. Quando as velas começaram a encher e o porto de Tiro desapareceu no horizonte, Teron sentiu um peso inesperado no peito. Não era medo, era dúvida. Durante anos, ele viveu para aquele momento, e agora que o tinha diante de si, algo dentro dele perguntava: e depois? As águas do mar Egeu refletiam o sol como lâminas. Ele se via nelas, dividido. Parte dele era o escravo açoitado, jurando vingança entre o sangue e a areia. A outra parte era o homem rico, respeitado, dono de tudo o que um dia sonhou. Talvez, se voltasse para Corinto, não restasse mais nada a conquistar. Naquela noite, sentado no convés, Teron ouviu passos atrás de si.
Era Neios, um dos homens libertos que agora serviam em seus navios. Tinha sido escravo em um campo de sal na Líbia e devia a vida a Teron. "Capitão, há algo que o incomoda?" perguntou ele. Teron demorou a responder. "Já viste o rosto de quem te feriu e escolhido não revidar?" Neios balançou a cabeça. "O perdão é coisa de deuses, Senhor. Nós apenas sangramos." Teron ficou em silêncio. As palavras ecoaram como profecia. Nos dias seguintes, a viagem foi longa e calma. O vento soprava do norte. Os deuses pareciam em paz, mas dentro de Teron crescia uma inquietação. Sonhava com o rosto de Calíope chamando por ele, com o pai dela segurando o chicote. Às vezes acordava suando, imaginando o que encontraria ao chegar. Talvez Calíope morta, talvez casada, talvez o desprezo final. Quando os navios pararam em Rhodes para reabastecer, um jovem sacerdote do templo de Apolo se aproximou. Tinha ouvido falar da frota fenícia, comandada por um estrangeiro de olhos frios. "Os ventos dizem que vais a Corinto", disse o sacerdote. Teron assentiu. "Procuro algo que perdi. Cuidado com o que desejas reencontrar. Às vezes os mortos não descansam porque alguém os chama de volta." Teron fingiu desdém, mas aquelas palavras o perseguiram. Durante a última noite antes de zarpar para Corinto, ele caminhou sozinho até o cais e olhou o mar. A lua iluminava as ondas e ele pensou em não voltar. Pensou em seguir para o Egito, comprar terras, esquecer os nomes que o atormentavam. Poderia viver em paz, cercado de riqueza e servos que o chamariam de Senhor. Mas então, uma lembrança cortou como lâmina. O som do chicote, o grito de Calíope, o riso de Lisandros. Ele fechou os punhos. "Se eu desistir, continuo escravo." Ao amanhecer, os navios seguiram. Teron olhava o horizonte com o coração em fogo. Não havia mais volta. Mesmo que os deuses o amaldiçoassem, ele cumpriria o juramento. Enquanto Corinto surgia distante, banhada de luz dourada, o vento trouxe consigo um presságio sombrio. O mar estava calmo demais, o silêncio pesado demais. E no fundo da alma, Teron sentiu que a vingança que buscava não viria sem custo. Os navios atracaram discretamente na costa de Corinto ao cair da tarde. O cheiro do sal misturava-se ao das fogueiras distantes e das frutas maduras trazidas do interior. Teron desceu à praia com um manto cobrindo o rosto. Fazia 20 anos desde que vira aquela terra, mas nada parecia esquecido, nem o caminho das colinas, nem o som das cigarras, nem a lembrança amarga do pátio onde foi açoitado. Antes de entrar na cidade, decidiu visitar o templo de Hermes, o deus dos viajantes e ladrões. Queria fazer uma oferenda, talvez por superstição, talvez por medo de atrair a ira dos deuses. O templo ficava numa colina de mármore branco, guardado por um velho sacerdote de olhos claros e rosto sereno. Quando Teron depositou as moedas sobre o altar, o sacerdote o observou longamente. "Vejo em ti o peso de um retorno", disse o velho. Teron ergueu o olhar, desconfiado. "Sou apenas um mercador voltando à terra onde nasci." "Não, tu és um homem voltando à sua ferida." Teron franziu o senho. "E o que sabes tu sobre feridas, ancião?" O velho sorriu. "O bastante para saber que, se as alimentas com ódio, elas apodrecem. O sangue não lava o passado." Teron deu um passo atrás, irritado. "Não busco conselhos, busco justiça." "Então estás perdido", respondeu o sacerdote, "porque os deuses não distinguem justiça de vingança. Ambos cobram o mesmo preço." As palavras do velho o acompanharam enquanto descia o monte. Havia algo naquela voz que o desarmava, algo entre sabedoria e aviso, mas ele sacudiu a dúvida como quem espanta um inseto. Já era tarde demais para arrependimentos. Nos dias seguintes, Teron instalou-se em uma vila fora das muralhas, apresentando-se como Damares, comerciante fenício.
Comprou escravos, joias e enviou presentes aos nobres da cidade, buscando lentamente se aproximar da família Lisandros, agora empobrecida, mas ainda orgulhosa. Descobriu que o velho senhor vivia doente e que Calíope havia desaparecido há anos. Alguns diziam que fugira, outros que se tornara sacerdotisa. Numa noite chuvosa, o velho sacerdote do templo apareceu inesperadamente à sua porta. "Como me encontraste?", perguntou Teron. "Os ventos trazem o nome dos homens inquietos." Teron o recebeu em silêncio. O velho observou o luxo da casa e murmurou: "Construíste um trono sobre a dor, e ele será o trono da minha justiça, ou o altar do teu fim." Antes de partir, o sacerdote deixou uma pequena estatueta de Hermes sobre a mesa. "Quando estiveres diante do que mais desejas, lembra-te, o Deus dos caminhos também é o Deus dos enganos." Teron ficou olhando o objeto por longos minutos. Depois, o guardou em uma caixa e ordenou que preparassem o banquete de recepção. Na manhã seguinte, enviaria um convite à casa dos Lisandros. O escravo voltava ao lar, mas desta vez ele seria o anfitrião. O sol nascia sobre Corinto quando os mensageiros levaram os convites. Eram simples, mas o selo de prata mostrava que vinham de um homem rico. Damares de Tiro convida a família Lisandros para um banquete em sua honra. O nome soava nobre, estrangeiro, digno de atenção. E os Lisandros, agora empobrecidos e esquecidos, não podiam recusar a chance de impressionar um novo aliado. Teron observava de longe o mensageiro atravessando o portão da antiga casa onde fora escravo. O mesmo portão onde um dia o arrastaram acorrentado. Sentiu o estômago apertar. O tempo passara, mas o chão ainda parecia o mesmo, o cheiro da terra molhada, o barulho das carroças nas ruas, tudo o levava de volta àquela noite de dor. Por um instante, pensou em desistir. O rosto do velho sacerdote lhe veio à mente. "O altar do teu fim." Mas a lembrança do chicote, da humilhação e do grito de Calíope queimou mais forte. "Não há volta", murmurou. 3 dias depois, os Lisandros chegaram à sua mansão. O velho senhor, agora curvado e pálido, apoiava-se em um bastão. Ao lado dele, a esposa, fria e altiva, como sempre fora. Nenhum deles reconheceu o homem que os recebia. A barba bem cuidada, as roupas finas, o sotaque estrangeiro, nada lembrava o jovem escravo de 20 anos atrás. "Sejam bem-vindos à minha casa", disse Teron sorrindo. Os olhos do velho Lisandros se iluminaram ao ver a mesa farta. "Corinto precisa de homens como você, Damares, mercadores com visão e respeito pelos antigos." Teron respondeu com gentileza, mas por dentro o ódio fervia. Cada palavra cortava como lâmina. Durante o jantar, observava cada gesto, cada risada, lembrando de como esses mesmos lábios haviam gritado ordens para destruí-lo. Quando o vinho foi servido, Teron ergueu a taça. "Brindemos aos deuses e ao retorno dos mortos." Os convidados riram, sem entender. Mais tarde, quando a noite caiu, Teron pediu que o velho Lisandros o acompanhasse até o jardim. Caminharam em silêncio sob as oliveiras. "Diz-me, senhor Lisandros, já mataste um homem e esqueceste o rosto dele?" O velho riu, confuso. "Falas em enigmas, meu amigo." "Não, falo de mim." Quando Lisandros se virou, viu o olhar gelado de Teron. O disfarce caiu. Por um instante o velho recuou, reconhecendo o rosto que o tempo não conseguiu apagar. "Não, impossível." Teron avançou, a voz firme como ferro. "Sou o escravo que mandaste ao mar, e o mar me devolveu." Lisandros tentou gritar, mas Teron tapou-lhe a boca. "Ainda não é a hora. Quero que veja o que criei. Quero que viva o bastante para entender que os deuses não te perdoaram." Ao sair do jardim, Teron olhou o céu estrelado. Sabia que havia cruzado o limiar. Não era mais um homem ferido. Era o instrumento de uma justiça sombria. Atrás dele, Corinto dormia em paz, mas o inferno acabava de despertar. Nos dias seguintes ao banquete,
Corinto começou a falar do novo senhor estrangeiro que havia encantado a cidade. Diziam que Damares, o nome que Teron agora usava, era generoso com os pobres e poderoso entre os ricos. Nenhum negócio prosperava sem sua bênção. Nenhuma decisão política era tomada sem que sua opinião fosse ouvida. Teron comprava influência como quem afiava uma espada. Fingindo piedade, doava trigo aos templos e ouro aos magistrados. Os homens o admiravam, as mulheres o temiam, e todos queriam estar perto dele. Mas por trás do sorriso, cada gesto tinha um propósito: aproximar-se do coração dos lisandros e destruir tudo o que restava deles, não apenas com a lâmina, mas com a humilhação. O primeiro teste veio quando um velho servo o procurou à noite. Chamava-se Menon, e havia sido escravo junto a Teron muitos anos antes. "Eu te reconheci, Teron", sussurrou o homem tremendo. "Se eu te reconheci, outros também poderão." Teron o observou em silêncio. Depois, pediu que o acompanhasse até o pátio. "E tiveste uma vida difícil, Menon?" "Sim, senhor. Desde que te levaram, pensei que estavas morto." Teron se aproximou e colocou uma bolsa de moedas em suas mãos. "Não estou morto. E quem lembrar de mim, morrerá." O homem se afastou, confuso. Nunca mais foi visto em Corinto. Com o tempo, Teron foi cercando os antigos senhores. Comprou as dívidas da família Lisandros, uma a uma. O palácio que um dia o escravizou passou a pertencer-lhe, sem que ninguém percebesse. Então, ele conheceu Egeu, um general ateniense de temperamento violento, casado com uma mulher misteriosa, Calíope. Quando ouviu o nome, o sangue de Teron gelou. Na primeira vez que a viu, o mundo pareceu parar. Calíope estava viva, mas não era mais a menina de olhos de mar. O tempo e a dor a haviam mudado. O olhar era frio, o sorriso triste. Ela o cumprimentou sem reconhecê-lo. "És o mercador fenício que todos comentam?" Teron inclinou a cabeça. "Sou apenas um homem que voltou de onde ninguém volta." Nos dias seguintes, buscou aproximação. Visitava a casa de Egeu, oferecia presentes, jantava com o casal, sempre ocultando sua verdadeira identidade. Cada vez que via Calíope, sentia o passado lutar contra o presente. Parte dele ainda a amava. Parte queria fazê-la pagar por ter ficado em silêncio quando o condenaram. Uma noite, ela o olhou com estranha curiosidade. "Há algo em ti. Algo familiar." Teron respondeu sem emoção. "Talvez os fantasmas de Corinto caminhem entre nós, mas os deuses não permitiriam que a farsa durasse muito." Um escravo fugitivo de Tiro, que conhecia o verdadeiro nome de Teron, chegou à cidade e começou a espalhar rumores. Logo, o general Egeu ouviu as suspeitas e ordenou que investigassem. Teron percebeu o perigo, mas não recuou. Olhou-se no espelho e disse a si mesmo: "Não voltei para esconder-me, voltei para acabar." A partir daquele momento, cada passo seria um teste, e cada teste uma ferida aberta no caminho da vingança. As semanas seguintes mergulharam Teron num jogo perigoso. As máscaras começavam a cair, e o vento que antes soprava a seu favor agora trazia o cheiro da suspeita. O general Egeu tornara-se desconfiado. Mandava soldados discretamente vigiar o estrangeiro que falava com tanta autoridade e andava cercado de homens armados. Teron sabia que o cerco se fechava, mas em vez de fugir, aproximou-se ainda mais. Buscou o inimigo dentro da própria casa dele, e a chave para isso era Calíope. Numa noite chuvosa, foi convidado para um banquete em homenagem a Egeu. O vinho corria, as risadas enchiam o salão, e entre uma música e outra, os olhos de Teron e Calíope se encontraram. Ela desviou rápido, mas algo no olhar dela vacilou. Um eco distante, uma lembrança antiga. Quando a festa terminou, Calíope o chamou discretamente para o jardim. "Quem és tu de verdade?" perguntou com a voz baixa. Teron olhou para ela por um longo tempo. Um homem que deveria ter morrido. Ela empalideceu. O silêncio caiu entre os dois, quebrado apenas pelo som da chuva nas folhas.
Teron, sussurrou ela. Sim, Calíope, o escravo que teu pai mandou ao mar. Ela recuou, o rosto tomado pelo medo e pela culpa. Os deuses te trouxeram de volta. Não, Calíope, foi o ódio que me trouxe. Ela chorou. Disse que o amava, que tentou impedir o pai, mas foi trancada, ameaçada, jurando silêncio sob pena de morte. Teron a escutou calado, sem saber se acreditava. Uma parte dele queria abraçá-la, a outra queria fazê-la sentir a dor que ele viveu. Mas a revelação veio tarde demais. Um dos guardas de Egeu observava a cena escondido. No dia seguinte, o general soube de tudo. Egeu foi até Teron disfarçado de cortesia. Os deuses são estranhos, Damares. Às vezes um homem aparece do nada e muda o destino de uma casa inteira. Teron respondeu com um sorriso controlado. Os deuses não mudam destinos, general. Só os revelam. A tensão cresceu. Ambos sabiam que havia uma verdade entre eles, mas nenhum a dizia. Corinto se tornava um campo minado. Teron começou a sentir o peso da dúvida. A vingança que antes o alimentava, agora o corroía. Via em Calíope a lembrança viva do que poderia ter sido. Uma vida simples, sem ódio, sem máscaras. Mas o caminho de volta já não existia. Naquela noite, sonhou com o velho sacerdote de Hermes. Ele aparecia entre as sombras do templo, dizendo: Estás perto do fim do caminho, Teron. Mas lembra-te, o Deus dos caminhos também é o Deus das encruzilhadas. Teron acordou suando. Pela janela, via o primeiro raio de sol tocar o mármore do templo ao longe. Sabia o que precisava fazer. Era hora de arrancar as máscaras de todos. Era hora de descer à escuridão, onde a vingança deixaria de ser sonho e se tornaria sangue. Naquela manhã, Teron ordenou que todos os seus homens se preparassem. A vingança que ele alimentava havia se tornado uma criatura viva, impossível de controlar. O disfarce já não importava. O tempo da espera havia acabado. Enquanto o sol subia, o general Egeu reuniu soldados em sua casa. Tinha recebido uma carta anônima revelando que o rico mercador Damaris era, na verdade, o escravo Teron, o mesmo que os lisandros haviam condenado 20 anos antes. O velho senhor, agora doente e cego, foi levado até o salão principal para testemunhar. Calíope implorava que o marido não fizesse nada, mas Egeu a ignorava. Um escravo não volta à vida para viver entre nobres. Volta para destruir. Teron chegou pouco depois, escoltado por seus homens. Entrou no salão com a calma de quem já havia decidido morrer. O general o recebeu com expressão de desprezo. Agora sim, vejo quem és de verdade. Teron respondeu firme. E eu vejo quem sempre foste. Um covarde escondido atrás de títulos. Os soldados cercaram-no, mas ele levantou a mão e falou: Hoje não vim negociar. Vim cobrar o que me tiraram. O velho Lisandros ergueu o rosto cansado. Teron, se és mesmo tu, os deuses te pouparam para que aprendas a perdoar. Teron deu um passo à frente, os olhos em chamas. Os deuses me pouparam para que eu terminasse o que eles começaram. Num gesto rápido, seus homens invadiram o salão. O choque foi violento. Espadas tilintaram. Gritos encheram o ar. Teron avançou em direção a Egeu, lutando corpo a corpo. O general era forte, mas a raiva de Teron era mais antiga e mais profunda. Num golpe certeiro, o escravo virou senhor. Desarmou Egeu e o derrubou diante de todos. Calíope correu entre eles. Ara, Teron, isso não te trará paz. A paz morreu comigo naquela noite no mar. Ela chorava de joelhos. Então me mata também, se é isso que te fará livre. Teron hesitou. O ódio tremia dentro dele, mas o olhar dela ainda tinha o mesmo brilho de antes. Por um momento, pensou em abaixar a espada. Mas o velho Lisandros, com voz rouca, murmurou: Termina o que vieste fazer, escravo. Essas palavras destruíram o último pedaço de piedade que restava em Teron.
Com um gesto, mandou prender Lisandros e Egeu. Não serei mais o servo do teu nome. Agora, tu serás o meu exemplo. Naquela noite, as colinas de Corinto arderam em tochas. As cruzes foram erguidas onde um dia Teron quase morreu. E sob o vento frio, ele viu seus antigos senhores crucificados, gemendo na escuridão. Mas quando tudo terminou, o silêncio foi pior que o grito. Nenhum alívio veio, nenhum Deus falou. A vingança havia sido cumprida, e com ela sua alma estava vazia. Teron olhou o céu e lembrou as palavras do velho sacerdote. O sangue não lava o passado. E percebeu, enfim, que talvez tivesse se tornado pior do que aqueles que o feriram. Os ventos de Corinto ficaram mudos depois da crucificação. O povo murmurava em silêncio, com medo de dizer o nome do homem que havia desafiado uma família nobre e vencido. Nas ruas, chamavam-no de o mercador que vingou os deuses. Mas Teron não se sentia vitorioso. Durante dias, não saiu de casa. O som dos martelos cravando as cruzes ainda ecoava em sua mente. Sonhava com o mar, com o chicote, com o rosto de Calíope chorando. Em vez de glória, sentia apenas um vazio frio. Certa noite, ouviu passos no corredor. Era Calíope. Pálida, vestida de negro, caminhava com os olhos fixos nele. Vi o que fizeste, Teron. Ele não respondeu. Meu pai e meu marido estão mortos. Corinto sangra por tua mão. Fiz o que precisava ser feito. E agora, o que restou de ti? Teron desviou o olhar. Restou a liberdade. Não. Restou o deserto dentro de ti. Ela aproximou-se, tocou-lhe o rosto com delicadeza. A vingança não te devolveu nada. Apenas te prendeu de novo. Desta vez, as tuas próprias correntes. Por um instante, o coração dele vacilou. O ódio que o movia começou a se dissolver em tristeza. Teron a olhou e, pela primeira vez em muitos anos, viu nela não a lembrança da dor, mas a única coisa pura que ainda restava. Por que voltaste, Calíope? Porque, apesar de tudo, eu te amei. As lágrimas que ele não derramou durante a tortura vieram agora. Calíope caiu em seus braços e, por um momento, o tempo pareceu parar. Ela então colocou algo em sua mão. Uma pequena estatueta de Hermes, igual àquela que o velho sacerdote deixara sobre sua mesa. O velho do templo veio me procurar, disse ela. Disse que tua alma ainda podia escolher o caminho. Teron fechou a mão sobre o amuleto. Que caminho existe para quem matou tudo o que amava? O caminho do arrependimento. Naquela noite, Teron saiu sozinho até o alto das colinas. O vento soprava forte. Do ponto onde estava, podia ver as cruzes balançando no escuro. Caiu de joelhos. Deuses, se existis, tomai de mim o que resta. Fiz justiça com minhas mãos. E agora sou só ruína. Relâmpagos cortaram o céu. Uma chuva leve começou a cair. Teron fechou os olhos e sentiu algo diferente, uma calma silenciosa, como se o mar antigo o chamasse de volta. Ao amanhecer, os guardas o encontraram ajoelhado diante das cruzes. O amuleto de Hermes estava sobre o peito e uma expressão de paz cobria seu rosto. Diziam que naquela madrugada o vento soprou do leste vindo do mar. Alguns juraram ter visto 3 cruzes tombarem sozinhas, como se uma mão invisível as tivesse derrubado. Teron acreditou que era o sinal que esperava. Os deuses haviam aceitado seu sacrifício, mas o preço, ele já sabia, fora a própria alma. Os dias que seguiram pareciam um castigo silencioso. Teron ainda respirava, mas já não vivia. O ouro, os navios, o poder, nada mais significava. Passava as horas olhando o horizonte, onde o mar encontrava o céu, como se esperasse que algo emergisse das ondas e o levasse embora. A cidade de Corinto, antes tão barulhenta, agora o temia. Os nobres o evitavam, os sacerdotes o amaldiçoavam. O povo o olhava com respeito misturado ao medo. Para uns, era um herói. Para outros, um assassino amaldiçoado. Certa manhã, Calíope o procurou novamente. Entrou na casa sem ser anunciada. Teron, não podes ficar aqui.
Corinto te odeia. A vingança terminou, mas os deuses ainda te observam. Ele não respondeu. Apenas encarava a estatueta de Hermes sobre a mesa. Foge comigo, ela disse, a voz trêmula. Deixemos essa cidade e tudo o que ela representa. Teron olhou para ela. Fugir é negar o que fiz. Eu não posso. Então o que vais fazer? Ele se levantou devagar. Vou devolver ao mar o que o mar poupou. Naquela tarde, deixou sua casa e caminhou até o templo de Hermes, o mesmo onde o velho sacerdote o advertira. Lá estava o homem, mais frágil, sentado diante do altar. Sabia que voltarias, disse o velho. Teron ajoelhou. Eu cumpri minha vingança, mas não encontrei paz. Preciso entender por quê. O sacerdote o observou longamente. Porque o sangue chama sangue. Nenhum homem se liberta matando o outro. Tu não foste salvo do mar para destruir, mas para aprender. Teron abaixou a cabeça. E o que devo fazer agora? Volta ao lugar onde morreste. O mar ainda guarda o que deixaste para trás. Na manhã seguinte, sem avisar ninguém, Teron partiu sozinho. Seguiu a cavalo até o litoral, onde o vento soprava frio e constante. Cada passo era uma lembrança. A areia molhada, o cheiro do sal, as pedras cobertas de algas, tudo era igual àquela noite em que o lançaram às águas. Ali, ficou de pé diante do mar. Foste meu túmulo e meu berço, murmurou. Agora, sê meu juízo. Lentamente, tirou o manto e o deixou cair. O mar avançava em ondas suaves, quase compassivas. Teron caminhou até que a água lhe cobriu os joelhos, depois a cintura. Então, olhou para o céu e disse, Calíope, perdoa-me. Que o mar leve o escravo e o senhor, e que reste apenas o homem. De longe, pescadores disseram ter visto um vulto desaparecer entre as ondas. Quando o dia amanheceu, apenas o manto de Teron boiava na superfície, e o amuleto de Hermes repousava na areia, reluzindo sob o sol. Corinto acordou sem o homem que a fizera tremer. Alguns disseram que ele fugiu, outros que os deuses o chamaram de volta. Mas Calíope, ao ver o amuleto, entendeu a verdade. Teron finalmente havia encontrado o mar que buscava, o da paz. 3 dias depois, o corpo de Teron foi encontrado por pescadores nas rochas do litoral. Estava sereno, como se dormisse. Nenhum sinal de violência, nenhuma expressão de dor. Apenas um leve sorriso nos lábios. Trouxeram-no de volta à cidade e Corinto se dividiu entre o medo e o espanto. O velho sacerdote de Hermes pediu que o corpo fosse levado ao templo. Ele procurou o caminho e o encontrou no mar, disse. Calíope foi até lá, coberta por um manto escuro. Quando o viu, caiu de joelhos. Tocou o rosto dele e chorou, sem palavras. Tu não eras o escravo, nem o senhor, eras o homem que o mundo esqueceu. O sacerdote colocou a estatueta de Hermes sobre o peito de Teron e murmurou, os deuses às vezes devolvem o que o mar leva, mas nem sempre da forma que esperamos. Naquela noite, Calíope ficou sozinha no templo. As lamparinas tremulavam, e o vento soprava entre as colunas como um sussurro distante. Foi então que ouviu um som leve, gotas de água caindo no chão de pedra. Aproximou-se e viu o corpo de Teron brilhar sob a luz fraca. A pele estava úmida, e uma lágrima escorria de seus olhos fechados. Assustada, tocou sua mão. Estava quente. Teron, sussurrou. Os olhos dele se abriram lentamente. O ar entrou em seus pulmões como o primeiro sopro da vida. O mar me devolveu, disse com voz fraca. Calíope o abraçou, chorando e rindo ao mesmo tempo. Por quê? Por que voltaste? Porque ainda não terminei. Nos dias seguintes, Teron se recuperou. Falava pouco, andava pelas ruas como um homem novo. Já não havia ódio em seu olhar. Foi até o local onde crucificara os inimigos e, diante das cruzes vazias, ajoelhou-se. Eu destruí quando deveria ter libertado, disse. Os deuses me deram uma segunda chance e não vou desperdiçá-la. Com a fortuna que restava, mandou libertar todos os escravos que possuía.
Ninguém será senhor do outro sob o mesmo sol, proclamou. A notícia espalhou-se por Corinto. Alguns riram, outros o chamaram de louco, mas muitos o seguiram, homens e mulheres que também haviam vivido em correntes. Teron abriu as portas de sua casa e transformou-a num refúgio. Ali alimentava os pobres, abrigava os enfermos e pregava que a liberdade não era o direito de um homem, era o dever de todos. O velho sacerdote foi vê-lo uma última vez. Agora entendes, Teron, disse ele. Entendo. Os deuses não queriam minha vingança, queriam meu renascimento. Então cumpre teu destino. E Teron o fez. Tornou-se símbolo de redenção e mudança. Sua antiga vida, o escravo, o vingador, o senhor, morreu nas águas do mar. O homem que restou era outro. Mas os deuses, que nunca deixam os heróis em paz, ainda tinham um último chamado para ele. Numa tarde, olhando o horizonte, Teron ouviu o mesmo som das ondas que o salvaram anos atrás e entendeu que sua jornada ainda não havia terminado. O tempo passou e o nome de Teron tornou-se lenda em Corinto. Alguns o chamavam de santo, outros de louco. Mas todos sabiam, aquele homem que fora escravo e vingador, agora pregava algo que ninguém entendia: a força do perdão. Ele vivia simples, em uma casa pequena junto ao mar. A cada amanhecer, andava pelas praias onde um dia jurou vingança. Os pescadores o viam sentado nas rochas, olhando o horizonte, como se conversasse com os deuses. Certa manhã, uma jovem o procurou. És Teron, o que derrotou os senhores. Ele sorriu com humildade. Sou apenas o que sobrou dele. Meu pai é escravo. Podes libertá-lo? Teron colocou uma moeda em suas mãos. Leva esta ao homem que o prende e diz: o escravo foi comprado pela liberdade. A menina se afastou e ele ficou ali, observando as ondas. Sabia que cada ato de bondade era uma forma de reparar as feridas que deixara. Calíope continuava ao seu lado, envelhecendo em paz. Vivia silenciosa, mas havia ternura em cada gesto. Às vezes, os dois caminhavam juntos à beira do mar. Se pudesse voltar no tempo, ela perguntou um dia, mudaria algo? Teron pensou por um momento. Sim, eu teria perdoado mais cedo. Naquela noite, o velho sacerdote do templo de Hermes veio visitá-lo uma última vez. Já mal conseguia andar, mas trouxe consigo a mesma estatueta de anos atrás. A tua jornada terminou, filho do mar, disse ele. Teron abaixou a cabeça. Não, mestre, ela apenas mudou de forma. O velho sorriu. Os deuses te moldaram com ferro e dor. Agora usa tua voz para ensinar o que aprendeste. Depois que o sacerdote partiu, Teron sentou-se diante do fogo. O som das chamas lembrava o mar batendo nas pedras. Ele fechou os olhos e murmurou: o ódio me fez escravo. O amor me libertou. Na manhã seguinte, Calíope o encontrou imóvel, deitado junto à estatueta de Hermes. Tinha o rosto tranquilo, como quem enfim alcançou o descanso que buscava. O vento soprava do mar e o amuleto brilhava ao sol. Corinto enterrou Teron à beira das águas, no mesmo ponto onde um dia ele fora lançado acorrentado. Nenhuma estátua foi erguida, nenhuma oferenda deixada. Apenas uma inscrição simples sobre a pedra. Aqui repousa Teron, o homem que venceu o mar e a si mesmo. Com o tempo, pescadores começaram a deixar flores ali. Diziam que as ondas ficavam mais calmas quando tocavam a pedra. Outros afirmavam ouvir, ao entardecer, uma voz serena misturada ao vento. Não busques vingança, pois ela te prende. Busca a liberdade, pois ela te salva. E assim, o escravo que voltou rico e mandou crucificar seus senhores transformou-se no fim em símbolo de algo maior que o poder ou a justiça. A redenção de um homem que aprendeu que a verdadeira vitória é perdoar o próprio passado.